Este programa tem o apoio de Seiko Astron. O tempo não espera por ninguém, mas o Seiko Astron acompanha-o onde quer que vá. Com precisão atómica, 1 segundo a cada 100 mil anos, sem necessidade de mudança de bateria e apenas alimentado por energia luminosa, ajusta-se a qualquer fuso horário. Seiko Astron, o primeiro relógio GPS solar do mundo no seu pulso. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Qual é a estratégia de José Sócrates para o julgamento? Olha, eu diria o seguinte, eu acho que quer o sistema judicial, quer o sistema político, quer também o sistema jornalístico, têm esse objetivo. Vocês porque acham que isto é um espetáculo ótimo, audiências, competição por audiências, queremos julgamento. À saída do primeiro dia de julgamento da Operação Marquês, Sócrates insistiu na tese de que este processo está ferido de irregularidades e põe em causa o sistema de justiça. O antigo primeiro-ministro, suspeito de corrupção, é o principal arguido deste processo que começou a ser julgado no campus da Justiça em Lisboa. E o que é que este primeiro dia nos diz sobre a forma como vai decorrer este julgamento e qual será a estratégia de Sócrates? É sobre isto que vou conversar com Luís Rosa, redator principal do Observador, jornalista que há muito acompanha a Operação Marquês. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de sexta-feira, 4 de julho. Bem-vindo, Luís. Olá, Ricardo. Está a ser um dia daqueles, não é? E ainda não terminou, Ricardo. Sim, estamos a gravar esta conversa já ao final da tarde desta quinta-feira. E o meu dia ainda está longe de acabar, Ricardo. Sim, depois desta conversa ainda vou ter mais conversas e mais tempo. Sim. Está a ser um dia longo e intenso para todos nós, mas Luís Rosa, dia 3 de julho de 2025, o julgamento da Operação Marquês arrancou mesmo. Finalmente. Já devia ter arrancado há muito mais tempo. Vamos então ao essencial deste primeiro dia aqui, talvez um resumo rápido daquilo de essencial. O que é que aconteceu, Luís? Bem, aconteceu aquilo que é suposto acontecer no primeiro dia de um julgamento. Obviamente que já podíamos ter começado a ouvir eventualmente os arguidos, mas por razões que já vamos explicar melhor, isso ainda não aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu, em primeiro lugar, das declarações introdutórias dos advogados dos arguidos e do Ministério Público, ou seja, grosso modo e de forma muito sintética, que disseram cada um dos sujeitos processuais o que é que querem provar neste julgamento. O que é que vem, não é? O que é que vem, pronto, de forma muito sintética. Obviamente que o Ministério Público quer provar a acusação, claro. Cada um dos advogados dos arguidos quer provar a inocência, não é provar a inocência, mas quer demonstrar que a acusação do Ministério Público não tem fundamento. E, obviamente, os arguidos foram identificados. Têm que ser identificados formalmente, ter o nome, a data de nascimento. São respostas obrigatórias. Só para pormos aqui um bocadinho de formalidade nisto, portanto, são respostas que os arguidos têm mesmo de dar. Podem ficar calados, mas... Têm mesmo de dar, que eu não me recordo de alguma vez, como aconteceu com José Sócrates, tenho mesmo de dizer isto, sim, tenho. O que é que aconteceu? Aconteceu isso mesmo, José Sócrates perguntou, questionou o tribunal sobre isso, eu tenho mesmo de dizer a minha data de nascimento. Mas o meu nome, a senhora dos juízes ainda há pouco já disse o meu nome, eu tenho mesmo de dizer, enfim... O José Sócrates teve a atitude de... Mas enfim, já lá vamos. Ok, não vamos saltar passos. Foram identificados os arguidos e os arguidos tiveram de dizer, porque o tribunal perguntou se querem falar ou não. E portanto aí nesse ponto vamos já, e antecipando já a próxima sessão, que vai ter na próxima terça-feira, todas as sessões deste julgamento já estão mais de 50 sessões marcadas até dezembro. As sessões vão decorrer sempre em terça, quarta e quinta, e começam às 9h30 e acabam às 5, e tem interrupção para o almoço. E, portanto, José Sócrates disse que queria falar, e é provável que na próxima sessão comece já a falar. Depois há os arguidos que disseram que querem falar, mas que podem não começar já a falar no início do julgamento, podem falar quando quiserem. Por exemplo, Carlos Santos Silva, no final, irá falar no final. Por exemplo, Armando Vara disse que agora não, até teve ali um momento também ligeiramente humorístico com a juíza presidente, que foi o Tiago Rodrigues Bastos, advogado de Vara, a dizer que quer falar, mas se calhar daqui a 3 ou 4 ou 5 anos. A juíza disse
muito otimista, Sr. Doutor. Já a prever o julgamento não vai longo. durar 3 ou 4 ou 5 anos, ao contrário do que o advogado de Armando Vara se calhar desejaria. E, portanto, há outros arguidos que eventualmente vão falar. Por exemplo, Sofia Fava, ex-mulher de José Sócrates, Inês do Rosário, mulher de Carlos Santos Silva, e outros que para já não querem falar. Por exemplo, Henrique Granadeiro, Zeno Bava, enfim. Isto é só importante porque às vezes as pessoas também não estão muito habituadas a esta situação, mas, portanto, o arguido pode falar ou não. É precisamente isso. O arguido pode falar ou não, decide quando é que fala. Em que momento. Até pode ser naquele momento. Exato. Pode querer falar num momento. É uma garantia de defesa. No dia 43 do julgamento, às 11h50, aquele arguido decide falar. Isto, seguindo a lógica, obviamente, de quem tem de provar que aquela pessoa é culpada é o Ministério Público e não o inverso, ou seja, não é o arguido que tem de provar que é inocente. Se quiser já vamos abordar esta frase do Procurador-Geral da República, foi numa entrevista ao Observador, se quiser falaremos sobre isso, mas sim, é o Ministério Público que tem de provar a acusação. E este primeiro dia também fica já marcado pelas habituais tensões a que podemos assistir em sessões nos julgamentos, não é? Sim, mas isso eu já não posso classificar isso como uma atitude normal. Por uma razão simples, em outros processos com arguidos muito mediáticos e importantes, por relevância social, económica e política, as pessoas respeitaram o tribunal. Ora, José Sócrates, desde o primeiro momento, não mostra nenhum respeito pelo tribunal. Vamos dar este exemplo bastante caricato, que é, levantou-se a meio da sessão, levanta-se para ir à casa de banho e não diz nada a ninguém. E depois é informado, quando regressa, pelo oficial de justiça, de que tem que pedir autorização ao coletivo para se levantar. E ficou surpreendido. Aparentemente parece que é a única pessoa no país que não sabe que o tribunal não é a sua sala de estar. O tribunal é a sala do Estado. E quem manda no julgamento é o tribunal coletivo. É, nomeadamente, a juíza presidente, neste caso a juíza presidente, Susana Seca. É ela que manda ali. E, portanto, ele, para se levantar, tem de pedir autorização. Sim, tem. É óbvio. Então eu fico surpreendido com isso. E, portanto, toda esta atitude, por exemplo, se eu tenho que ter a minha data de nascimento, ou seja, é uma atitude confrontacional e até se queres que diga de alguma delinquência processual. Porque quer demonstrar, quer pôr em causa a autoridade do tribunal, quer pôr em causa a autoridade do juiz. E a juíza, e muito bem, não deixou que ele fizesse isso. Deu já o recado, agora, na primeira sessão, de que não, e ela disse isto mesmo, não, dirigido ao advogado, não é o senhor advogado que manda nos trabalhos do tribunal, é o tribunal coletivo que manda nos trabalhos do tribunal. O senhor advogado faz aquilo que o tribunal coletivo deixar fazer. E em relação ao arguido, exatamente a mesma coisa. Fala, não, quer falar, não, fala quando eu lhe passar a palavra, não fala quando você quer. É uma questão de hierarquia, é uma questão de autoridade. E fez muito bem, Susana Seca, demonstrar já desde o princípio o que é que manda ali. E já regressamos à conversa com Luís Rosa, jornalista, redator principal do Observador, que há muito acompanha a Operação Marquês. Afinal, qual será a estratégia de José Sócrates para este julgamento? Estamos de regresso à conversa com Luís Rosa, que há muito acompanha a Operação Marquês. Luís, e José Sócrates tentou ainda neste primeiro dia travar o arranque do julgamento? Tentou, não é surpresa nenhuma, sabíamos que ele iria fazer isso. Tentou de duas formas. Uma, enfim, ridícula e caricata, pedir a recusa do Procurador-Geral da República. Não tem qualquer implicação no processo. O Procurador-Geral da República não está naquele julgamento. Quem está é o Procurador-Geral Adjunto Rómulo Mateus, que lidera a equipa de 3 procuradores que ali estão, e portanto é ridículo, é uma posição política a propósito de uma frase que Amadeu Guerra disse na entrevista que deu ao Observador. Em relação à juíza presidente, pediu também a recusa da juíza presidente. Mais um incidente de recusa. José Sócrates já recusou, no mínimo, isto é um número mesmo mínimo, nós noticiamos isso esta manhã, mais de 30 juízes de diferentes instâncias judiciais. Acho que foram um número significativamente maior, mas pelo menos 30 recusou. E tentou recusar Susana Seca, vê só, por isto. E aí a razão é sempre a mesma. Porque a juíza decretou os autos como urgentes.
E porquê que decretou os autos como urgentes? Porque há crimes em risco de prescrição. E porquê que há crimes em risco de prescrição? Porque José Sócrates não para de interpor recursos e incidentes processuais para impedir a marcha do processo. É lógico, não é? Porque lembra-nos, este processo arrancou em 2013. 2013. Julho, o inquérito arrancou em julho de 2013, o inquérito saiu das mãos do Ministério Público com a acusação em outubro de 2017. E agora, esses pedidos vão ser apreciados, imagino? Não, isso que vai acontecer a estes recursos. Não param os trabalhos, não é? Não, a juíza já disse isto, e de forma também bastante lógica e fundamentada, é tão simples quanto isto, precisamente por causa da urgência. Como os autos são urgentes e há crimes de risco de prescrição, se a senhora quer recusar-me, vamos admitir o recurso, mas esse recurso vai ter um efeito devolutivo, não se suspende a marcha do processo, sobe a relação e a relação vai decidir, porque eu não penso. E perante este primeiro dia, já conseguimos perceber qual poderá ser a estratégia de José Sócrates para este julgamento? Será uma tentativa permanente de desacreditar o tribunal e todo este processo? A estratégia é simples. Prescrição do processo. A estratégia até se pode escrever num quadro e soltar. Prescrição. É isso que o José Sócrates quer. Arrastar tudo o mais possível. Atenção a um pequeno pormenor que tem um grande azar. É que, por exemplo, o crime de branqueamento de capitais, nós já fizemos este trabalho há muitos anos, já escrevi tanto sobre a Operação Marquês, Ricardo. E já aqui falamos várias vezes a história do dia sobre isso. Já fizemos várias histórias do dia sobre a Operação Marquês, vamos fazer mais, acho eu. O branqueamento de capitais tem um prazo de prescrição de 25 anos e meio. O crime de corrupção tem um prazo de prescrição de 18 anos. E até, devido a uma legislação de José Sócrates, até pode ter mais, mas aí dividem-se as mentes jurídicas. Mas como tu vês, o processo não tem risco de prescrição, mas os crimes de falsificação de documento têm. Sim. Uhum. E alguns de fraude fiscal também podem vir a ter. Por isso é que os autos têm declaração, têm natureza urgente. Agora, só para terminar, Ricardo, nós também foi uma notícia do Observador, o José Sócrates já interpôs mais de 100 recursos e incidentes processuais desde que foi detido. Uhum. Ou seja, desde que foi detido, já interpôs mais de 100, uma vez mais, é um número muito por baixo. Nós temos informações, mas não conseguimos chegar a um número exato de que podem até estar mais perto entre os 150 e os 200 recursos e incidentes processuais. E isto é uma informação da SIC, e mais de 300 juízes, como eu dizia há pouco, já se pronunciaram sobre isto. Há algum problema no acesso ao direito? Não há. Ele não é um privilegiado. O que é que o José Sócrates está a fazer? Está a abusar do direito. E aí há instrumentos legais para, e o sistema de justiça é isso que está a dizer, dá um murro na mesa, perde a paciência processualmente falando e diz, não, alto e para o baile, vamos fazer o julgamento. E todos esses recursos implicam pagamentos, imagino. Implicam pagamentos. Neste momento, já em termos de, atenção agora, muito rapidamente, uma coisa são os tribunais judiciais, aí ele já foi condenado a pagar mais de 25 mil euros em taxa de justiça, só paga no final, mas no Tribunal Constitucional, onde entregou, salvo erro, 11 recursos, perdeu-os todos, atenção, mais de 150 a 200 recursos de incidentes processuais, só ganho 3. E no Tribunal Constitucional nunca ganhou nenhum, já foi condenado a pagar 17 mil euros e já teve que pagar. Contrata escritórios de advogados belgas, contrata parceiros de Paulo Pinto Albuquerque, um proeminente jurista, que tem muita consideração, contrata um advogado espanhol, que é um ex-juiz, com que dinheiro? Sabes quanto é que ganha José Sócrates? O único rendimento disponível e é a subvenção. É a subvenção vitalícia de político que nós, contribuintes, pagamos. 2.300 euros brutos. Já viste? Estamos a subsidiar José Sócrates de duas formas. Através de um salário e através de taxas de justiça que ele, para todos os efeitos, só vai pagar no final, vai dizer que não tem dinheiro. E perante tudo isto, Luís, fica aquela pergunta que eu adivinho que não tenhas uma resposta para esta pergunta. Se tivesses, para esta que eu te vou fazer agora, mas eu tenho de a fazer. Quanto tempo é que isto vai durar? Quanto tempo vai durar este julgamento? Bem, nós temos um artigo assinado por mim. Quando é que a Operação Marquês termina? 2036. Eu acho que vai terminar antes. Acho que é uma opinião objetiva, não é um facto, é uma opinião objetiva. Acho que há condições, claramente, desde que a Administração da Justiça, de facto, seja clara, seja bastante firme com estas manobras dilatórias de Sócrates, há condições para que este julgamento demore entre um ano e meio, e há condições depois, desde que os juízes que apreciam os recursos que se vão seguir, porque os arbitros têm direito a recorrer, caso existam condenações, desde que os juízes tenham sempre exclusividade desses recursos, há condições para este processo terminar antes
2036 com uma decisão transitada em julgado, seja ela qual for. Ou seja, antes de nos reformarmos, Luís, é isso? Ricardo, eu sou mais novo do que tu, acho eu, mas eu não pretendo reformar até 2036. Acho que temos uns meses de diferença. Portanto... Uns meses de diferença? Acho que sim. Acho que sim, acho que vai ser antes de nós nos reformarmos. Obrigado, Luís. Obrigado, Ricardo. Luís Rosa é jornalista, redator principal do Observador e há muito que acompanha a Operação Marquês. Ficam ainda algumas notas para esta sexta-feira. No Parlamento, há discussão e votação das alterações à Lei da Nacionalidade e também sobre a criação da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, na PSP, que poderá substituir o CEF. Em Lisboa, arranca o Festival ao Largo, música, dança, ópera, ao ar livre e grátis até dia 28 no Largo de São Carlos, em frente ao teatro, em pleno Chiado. Já em Câmares, Lamego, há música e vinho na 4ª edição do Douro and Porto Wine Festival. Ali nas encostas, no Porto de Câmares, tocam, entre outros, Nena, Vanessa da Mata e David Fonseca. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do João Tição, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.